Olá, sou Luiz Henrique Araújo, médico oncologista e pesquisador. Eu vou comentar hoje para vocês sobre o estudo FLAURA2, que acabou de ser apresentado na plenária do Congresso Mundial de Pulmão 2023 em Singapura. Nós já sabíamos do FLAURA, o estudo FLAURA colocou o inibidor de EGFR de terceira geração, osimertinib, como o padrão de primeira linha para esses pacientes com câncer de pulmão não pequenas células EGFR mutado na primeira linha, com aumento de sobrevida livre de progressão e sobrevida global. E a pergunta subsequente que o FLAURA2 nos traz é se adicionar quimioterapia à terapia-alvo com osimertinib pode melhorar os desfechos desses pacientes. Então, os critérios de inclusão principais eram 18 anos ou mais, câncer de pulmão não pequenas células EGFR mutado, seja deleção do exon 19 ou a mutação pontual exon 21 L858R, ausência de tratamentos prévios e metástases cerebrais do sistema nervoso central eram permitidas desde que estáveis. São 557 pacientes submetidos à randomização, 1 para 1, tendo como estratificação a raça, tipo de mutação de EGFR e PS0 versus 1. Os pacientes são então submetidos para osimertinib mais quimioterapia, sendo um doublet de platina mais pemetrexed por 4 ciclos, permitida a manutenção de pemetrexed junto com osimertinib, versus o tratamento com TKI isolado, ou seja, osimertinib sem quimioterapia. O desfecho primário era a sobrevida livre de progressão avaliada pelo investigador. Os critérios a qualidade, as características de base, na verdade, é um jogo de 60. Aproximadamente 60% mulheres, idade mediana 60 anos, mais ou menos 60% asiáticos, 60% de deleção do exon 19 e 65% de não tabagistas, que é bem parecido com os dados de outros estudos aí de EGFR. O estudo é positivo, houve um aumento da sobrevida livre de progressão com hazard ratio de 0,67, um P fortemente significativo de 0,0001, passando a mediana de 16,7 para 25,5 meses. Então, um aumento aí de 9 meses de sobrevida livre de progressão, no marco ali de 2 anos, passando de 41% para 57%. Esse benefício aconteceu em todos os subgrupos, incluindo, por exemplo, as deleções do 19, hazard ratio de 0,60, L858R, hazard ratio de 0,63, mas tem um subgrupo que vale um destaque, que foi a presença de metástases no sistema nervoso central. Curiosamente, o benefício foi ainda maior nos pacientes com metas cerebrais, com hazard ratio baixando para 0,47, ao passo que os pacientes que não têm meta do sistema nervoso central, o hazard está todo para a esquerda, 0,75, porém um benefício muito maior em quem tinha a metástase do sistema nervoso central. Em termos de sobrevida global, ainda não temos dados maturos, a maturidade está em 27% de eventos, mas já foi trazido pelo Dr. Paziani, quem fez a apresentação, os dados de PFS2, que conta 2 progressões, portanto, a primeira linha e a linha subsequente, que a maioria das vezes foi uma quimioterapia citotóxica, e o hazard ratio nessa análise foi de 0,70 e um P de 0,031, todo abaixo da unidade. Então, sugerindo que há um benefício subsequente. Os dados de sobrevida global são totalmente sobrepostas, as curvas sobrepostas, hazard ratio 0,9, mas, como eu disse, com imaturidade dessa análise. Chama a atenção também que a taxa de resposta não é diferente, ela fica ali em torno de 80%, porém há um prolongamento da duração da resposta no braço que faz quimioterapia. Em termos de tolerância e toxicidade, já era esperado, a toxicidade grau 3 e grau 4 é maior no braço experimental com quimio mais terapia-alvo, passando de 11% para 54%, eventos adversos graves de 5% passa para 19%. O uso de osimertinib está em torno de 20 meses nos 2 braços, 22,3 versus 19,3 meses de uso mediano de osimertinib, um pouco mais prolongado no braço que faz químio, e pemetrexed fica ali com uma mediana de 12 ciclos de tratamento, portanto um pouco mais
do que 1 ano e meio de uso de quimioterapia, incluindo a manutenção, né? Então, a conclusão do estudo é que a terapia-alvo traz um benefício clínico, aumenta a sobrevida livre de progressão, às custas de uma toxicidade um pouco maior, né? Aumenta também a sobrevida livre de progressão 2 e os dados de sobrevida global ainda imaturos. São esperados dados de sobrevida global, uma análise subsequente, são esperados dados de DNA tumoral circulante, análise de qualidade de vida, incluindo desfechos avaliados pelo paciente, que são fundamentais para uma análise para saber se essa nova opção é o novo padrão. Mas muito feliz o autor que concluiu que essa é uma nova opção, e eu concordo totalmente com isso. O estudo é positivo, coloca quimio mais a terapia-alvo como uma nova opção, mas ela deve ser debatida hoje com os pacientes no consultório, para a gente decidir se merece fazer isso ou se você pode fazer a terapia sequencial, de fazer simplesmente a terapia-alvo sem quimioterapia, poupar o paciente de uma toxicidade adicional e guardar a quimioterapia para um segundo momento. Então, eu acho que os dados subsequentes são bastante aguardados. Esse dado do sistema nervoso central é um dado que chama bastante atenção, acho que precisa compreender um pouco mais por que houve esse benefício adicional. Quimioterapia normalmente não tem uma atividade tão grande no sistema nervoso central, principalmente pacientes não irradiados, mas é um dado bastante interessante que chama a atenção para análises subsequentes. Então é isso. Eu acho que essa é uma nova opção, concordo com os autores, e a gente vai ter mais uma possibilidade clínica de uso do consultório. Muito obrigado, um abraço a todos.